Então vamos lá começar a nossa aula. Hoje a gente vai falar só sobre o artigo 51, certo? Que vai falar dos crimes militares. E na próxima aula a gente vai tratar só dos direitos, certo? Dos militares estaduais que está previsto lá no artigo 52 do Estatuto. Então, primeiramente vai ser uma aula bem básica, certo? Uma aula sem pressa. Eu queria começar por uma questão e saber quem é que vai acertar, certo? Mesmo que seja na doida aí, mas vamos ver. Os militares estaduais, nos crimes militares, inclusive nos casos de competência do júri, quando a vítima for civil, serão processados e julgados perante a Justiça Militar do Estado, em primeira instância, exercitada pelos juízes de direito e Conselho de Justiça, e em segunda instância, pelo Tribunal de Justiça do Estado, enquanto não for criado o Tribunal de Justiça Militar do Estado. Aí fica a pergunta. O que vocês acham dessa questão, meus amigos? Está correta? Está errada? Como é que vocês veem aí? Ok, não é melhor, eu vou deixar essa questão para a gente responder no final. Primeiro, vou explicar para vocês os crimes militares, certo? E se vocês, depois da explicação, se vocês conseguirem acertar essa questão, então é porque vocês realmente estão aprendendo e o meu ensino está funcionando. Então vamos lá devagar, né? Vamos começar aqui do nosso artigo 51, na verdade só ele que a gente vai ver hoje. Então ele diz o seguinte, pessoal: os militares estaduais, nos crimes militares definidos em lei, são julgados perante a Justiça Militar, em primeira instância exercitados pelo juiz de direito e Conselho de Justiça, e em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Estado, enquanto não for criado o Tribunal de Justiça Militar do Estado. Beleza, eu acho que não deu para entender nada até aqui, mas vamos lá. Está aqui o resuminho do artigo 51 que a gente vai ver agora. Pessoal, quando o militar estadual ele cometer um crime militar, o que é o crime militar? O crime militar, alguns deles estão previstos no Código Disciplinar, outros não. Quando o militar comete um crime militar, ele vai responder aqui na esfera penal, na esfera administrativa é outra coisa. Aí ele vai ser punido de acordo com o Código Disciplinar, que é a área administrativa, que já é a área penal. O crime militar já é penal. Então, pessoal, quando ele cometer um crime militar, certo, em primeira instância, ele vai ser julgado, né, perante a Justiça Militar do Estado, em primeira instância, pelo juiz de direito mais Conselho de Justiça. Como assim, professor? Ele vai ser julgado pelo juiz de direito, que vai ser o presidente desse Conselho de Justiça. Vão ser formados lá, se eu não me engano, pelo presidente, né, que é o juiz de direito, mais 4 oficiais da Polícia Militar, se eu não me engano. E esses 4 oficiais vão servir de magistrados da Justiça Militar, que a gente estudou lá no começo do Código Disciplinar. Eu não lembro bem se são 4 membros. São 5 membros, eu acho que o juiz de direito é o presidente, mas o Conselho de Justiça, que são os 4 oficiais, vão ser os magistrados da Justiça Militar, eles ficam em exceção no Código Disciplinar, eles não respondem ao Código Disciplinar como a gente viu no começo. Então, cometer um crime militar, em primeira instância, ele vai ser julgado pelo juiz de direito, mais um Conselho de Justiça. Primeira regra, a regra geral aqui. Em segunda instância, se for para a segunda instância, vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado, certo? Mas, professor, não tem o Tribunal de Justiça Militar do Estado? Tem, mas aqui no estado do Ceará ainda não tem. Em segunda instância, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado, enquanto não for criado o Tribunal de Justiça Militar do Estado. Aí a questão gosta de falar que quando o crime militar for julgado em segunda instância, vai ser julgado pelo juiz de direito, e vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado. Vai ser marcado, não existe ainda o Tribunal de Justiça Militar do Estado. Então, primeira instância, juiz de direito mais Conselho de Justiça, o juiz de direito vai ser o presidente, mais os oficiais ali da Corporação Militar Estadual que vão fazer parte do Conselho de Justiça. Se for para a segunda instância, aí, pessoal, quem vai julgar é o Tribunal de Justiça do Estado, enquanto não for criado o Tribunal de Justiça Militar do Estado. Essa é a regra geral, memorizem aí. Aí a gente vem para as exceções. Pessoal, quando for um crime militar contra civil, um exemplo, eu estava lá de serviço, agredi um civil. Então, quando for um crime militar contra o civil, aí quem vai julgar é o juiz de direito singularmente. Não entendi, professor, por que singularmente? Só vai julgar, pessoal, o juiz de direito ele sozinho, não vai possuir os oficiais, certo? Para ser membros desse, não vai ter o Conselho de Justiça, os oficiais não vão fazer parte, é somente o juiz de direito, ele vai julgar sozinho. Mas por que ele vai julgar sozinho, professor? Até mesmo para ele não passar a mão na cabeça daquele militar que cometeu o crime contra aquele civil, né?
Então, somente o juiz de direito vai julgar sozinho se o crime militar for contra civil ou ações judiciais contra atos disciplinares. Pera aí, professor. Crime militar contra civil eu até entendi, beleza. Quando ele cometer um crime militar contra civil, tudo bem. Eu sei que ele vai ser julgado singularmente, ou seja, somente o juiz de direito que vai julgar. Agora, ações judiciais contra atos disciplinares é que eu não consegui entender muito bem. Beleza, então vamos ver aqui um negócio. Rapidinho, deixa eu apagar aqui. Então deixa eu perguntar um negócio para vocês. Vocês lembram da nossa aulinha lá no Código Disciplinar, que falava sobre o procedimento administrativo disciplinar? Vocês lembram dessa aula? Então, cometida a transgressão, vai ser feita a comunicação, a representação, vai chegar a manifestação preliminar, né? Então, chegou aqui, ele foi punido aqui na solução, aí pediu reconsideração de ato, aí vai ser julgado pela mesma autoridade, ela continua punindo o militar, ele entra com recurso hierárquico, aí vai ser julgado pelo superior do que está acompanhando o procedimento. Aí aqui, pessoal, ele é punido de novo, ele não conseguiu reverter essa punição. Aí, por qualquer motivo, essa punição pode prejudicar ele pode deixar de ser promovido por causa que foi punido. Então ele tentou de tudo, entrou com reconsideração de ato, não conseguiu reverter a pena, entrou com recurso hierárquico, não conseguiu, pedido de revisão, tentou tudo e não conseguiu. Então, pessoal, se ele não conseguir reverter a pena nesse procedimento, ele pode entrar, pessoal, com uma ação judicial contra esses atos disciplinares, certo? Quando ele entrar contra essa ação disciplinar, contra esses atos disciplinares, essa ação judicial contra esse ato disciplinar, quem vai julgar também é só o juiz de direito singularmente, ele sozinho. Então aí a gente tem a primeira exceção. Aí ele fala aqui também, pessoal, nos demais crimes militares. Quais são esses demais crimes militares? Vai entrar na nossa regra geral. Crime militar, quem é que vai julgar? Juiz de direito mais o Conselho de Justiça, né, que vai ser composto pelos oficiais. Aqui entrou na regra geral, certo? A gente vem para outra seção, pessoal. Quando o crime militar for contra civil, né? Contra civil, quem vai julgar é o juiz de direito singularmente. Agora, quando o crime militar for contra a vida do civil, se foi um crime contra a vida do civil, certo? Aí vai ser um crime de competência do tribunal do júri, né? Quando for crime militar de competência do tribunal do júri contra a vida do civil, quem vai julgar é o próprio tribunal do júri. Então é muito simples lembrar só dessas regras geral e dessas exceções. Crime militar, regra geral, primeira instância, juiz de direito mais Conselho de Justiça. Se for para a segunda instância, o Tribunal de Justiça do Estado, porque não tem ainda o Tribunal de Justiça Militar do Estado, certo? Crime militar contra civil ou contra ações judiciais contra atos disciplinares, os juízes de direito singularmente, sem o Conselho de Justiça, somente o juiz de direito. Singularmente, ele sozinho vai julgar crime militar contra civil e ações judiciais contra atos disciplinares. Demais crimes militares, entra na regra geral, o juiz de direito mais Conselho de Justiça. Crime militar contra a vida do civil, né? Crime militar de competência do tribunal do júri, quem julga é o próprio tribunal do júri. Então deu para entender? Então é um resumo do artigo 51. Os crimes militares definidos eles serão processados e julgados perante a Justiça Militar do Estado. Aí o que eu falei? Em primeira instância é por quem, pessoal? Pelo juiz de direito mais Conselho de Justiça. Em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Estado, enquanto não for criado o Tribunal de Justiça Militar do Estado. Aí a gente entra aqui na exceção, né? Compete aos juízes de direito do juiz militar processar e julgar singularmente os crimes cometidos contra civis e ações judiciais contra atos disciplinares, certo? Aí ele fala aqui, ó, cabendo ao Conselho de Justiça sobre a presidência do juiz de direito processar e julgar os demais crimes militares. Então aqui ele fala da regra geral, ele só fez repetir, né, ó. Cabendo ao Conselho de Justiça sobre a presença do juiz de direito processar e julgar os demais crimes militares, os crimes que entram na regra geral. Aí diz, o disposto no caput não se aplica aos casos de competência do júri quando a vítima for civil. Ou seja, se for contra a vida do civil, né? E aí vai ser competência do tribunal do júri, quem julga é o próprio tribunal do júri. Então isso é o nosso artigo 51. Então vamos voltar para a questão. Tá aqui, pessoal. Então você analisa e responde para mim. Os militares estaduais, nos crimes militares,
inclusive nos casos de competência do júri, quando a vítima for civil, serão processados e julgados perante a Justiça Militar do Estado, em primeira instância exercitada pelo juiz de direitos e Conselho de Justiça, e em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Estado, enquanto não for criado o Tribunal de Justiça Militar do Estado. Analisem essa questão, respondam para mim, certo ou errado? Beleza, pessoal, eu tenho certeza que todo mundo achou o erro da questão. Os militares, nos crimes militares, ele falou aqui, ó, inclusive nos casos de competência do júri, quando a vítima for civil. Pessoal, quando é de competência do júri, quem é que vai julgar quando a vítima for civil? É o próprio tribunal do júri. E aqui ele botou como se fosse na regra geral. Serão processados e julgados perante a Justiça Militar do Estado, em primeira instância juiz de direito, mais Conselho de Justiça, e em segunda instância Tribunal de Justiça do Estado. Está errado, pessoal. Quando for competência do júri, quando a vítima for civil, o próprio tribunal do júri que vai processar e julgar, certo? Então esse é o erro da questão. Então deu para entender aí, pessoal? Beleza. Então a gente finaliza nosso artigo 51. Eu espero que vocês tenham entendido. Próxima aula, pessoal, a gente vai... na próxima aula a gente vai começar os direitos dos militares estaduais. Se eu não me engano, são mais de 30 direitos aí. E você tem que saber porque cai muito em prova o direito militar estadual, certo? Então a gente vai ver lá que o militar tem garantia da patente, né? Tem garantia da graduação, tem também a estabilidade, tem designação hierárquica, ocupação do cargo, remuneração, promoção. Então tem muita coisa que a gente vai ver, do porte de arma, né? Então, a próxima aula é uma aula bem extensa, certo? Talvez seja quase 1 hora de aula. E essa aula fica por aqui. Espero ter ajudado vocês, que vocês tenham entendido o artigo 51, que é de grande importância. É quase uma certeza de cair em prova, certo? Então, até a próxima aula. Um abraço.